Hoje nós tivemos um momento da lição pelo qual nós comentamos um pouco a respeito desse ponto. Veja, irmãos, as pessoas têm colocado a lei como algo que não se pode guardar, e isso é um engano satânico, porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pela lei. E se nós seremos julgados pela lei, quer dizer o quê? Que existe o transgressor e existe o condutor da lei. Paulo diz algo interessante para nós no capítulo 7. Ele diz sobre aqueles que vivem abaixo da lei e sobre aqueles que vivem acima da lei. Paulo diz: aqueles que vivem abaixo da lei são contados como transgressores. Aqueles que vivem acima da lei são chamados como apóstolos, como cristãos, como adoradores. Aqui Jesus disse que todo mundo será julgado por ela. Eu quero mostrar um segundo verso para vocês. Abram a Bíblia de vocês em Tiago, para frente de Hebreus, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo de 10 a 12. Tiago capítulo 2, versículo de 10 a 12. Diz assim: todos encontrou? Tiago capítulo 2, versículo 10. Achou? Tiago, vamos ajudar aqui, irmã. Tiago, capítulo 12. Aqui. Isso. Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 12. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Veja, irmãos, o que Tiago vem dizendo aqui, que a matemática de Deus é simples. Não existe 10 menos 1 é 9, 10 menos 1 é 0. A Bíblia diz que o que nós ouvimos ou o que nós falamos, assim nós devemos proceder, assim nós devemos andar. Quando nós olhamos para a lei e tentamos cumprir, nós não conseguimos. Mas quando nós olhamos para Cristo, aquele que eu disse no começo, que imprime a lei em seu coração. Quando diz coração, quer dizer que você anda através da lei de Deus. Então você consegue cumprir a lei, pelos méritos de Cristo. A lei, ela não salva, porque quem salva é Cristo, mas ela te condena. Ela te condena. Esse é o ponto pelo qual nós precisamos aprender. Nada pode exceder a lei de Deus, pois ela revela o seu caráter. A Bíblia diz em Tiago 1,17, depois quem quiser ler pode ler aí. Tiago 1,17 diz que em Deus não há sombra e nem variação de mudança. Aquilo que ele disse para nós, nas suas palavras, é de fato o que vai acontecer. É de fato o que está previsto para acontecer. Nós querendo ou não, vai acontecer. Esse é o ponto importante, né? O importante da segunda pergunta. O sábado ele serve como um dia
de adoração. Como você tem vivido na sua casa? Como você tem vivido o dia do Senhor no seu lar? Será que você tem procurado os seus próprios interesses? Será que você tem vivido de maneira em que você se envergonha em dizer o que você está vivendo no dia do Senhor? Sendo que o dia do Senhor é dia de adoração. Como você tem vivido o dia do Senhor na sua casa? A terceira pergunta é: qual o objetivo deste selo? Que nós estamos comentando que é o sábado. Qual o objetivo desse selo? Abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 58, 13 e 14. Isaías, Velho Testamento, 58, 13 e 14. E vocês olham o que é importante lá no meio da Bíblia. Reparte a Bíblia no meio. E ali está Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Cânticos ou Cantares, né? Algumas Bíblias, e depois Isaías. Isaías 58, 13 e 14. Todos acharam? Vamos lá. Diz assim: lembre-se o título. Qual o objetivo deste selo? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do teu Senhor o disse. Vocês prestaram atenção, irmãos, o que esse verso diz? Aqui há alguns princípios de comportamento no dia de sábado. E esses princípios que existem aqui, nós vamos detalhar algum. Por exemplo, o primeiro: o que é profanar? Vejamos, profanar significa desrespeito. Você está recebendo o dia do Senhor tendo respeito ou está desrespeitando? Você que é mãe, qual que é a pior coisa para você? Não é o seu filho te desrespeitar? É a pior coisa para um pai ou para uma mãe, é o filho desrespeitar o pai. Se para nós que somos seres humanos é ruim, e para Deus? Como que Deus olha para você hoje? Será que Deus está olhando para você e dizendo: esse é meu filho amado, pelo qual eu morri por ele? E está abrindo um sorriso para você e dizendo: filho, é por você que eu morri, e é você que eu verei aqui. Ou você é aquele filho pelo qual o pai está olhando e está chorando, porque você é um filho rebelde, você desrespeita ele, e pelo qual Deus trabalha incessantemente para que você se arrependa dos seus caminhos. Qual desses dois vocês são?
Veja, o segundo ponto aqui, que ele está dizendo, cuidando, deixar de cuidar dos seus interesses. Qual que é os seus interesses? É aquilo que nós fazemos durante a semana. O que Deus está dizendo para você, é que no dia dele, você tem que deixar de fazer essas coisas. Lembra na segunda pergunta, que significa adoração? Quando você busca os seus interesses no dia dele, você está desrespeitando ele. Ele diz que o dia dele é sagrado. O que você tem que entender é o que você está fazendo. Veja, irmãos, procurar deixar de fazer as tuas vontades. Lembra o que Mateus 6,33 disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês têm, como eu, têm buscado Deus em primeiro lugar? Quando você honra o dia do Senhor, o sábado, no teu santo dia, honrando, você está procurando Deus em primeiro lugar. Você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Veja, às vezes teve uma experiência em que eu consegui um emprego num prédio empresarial em Maringá, há uns 3 anos atrás, e eu consegui esse emprego, porque eu tenho capacidade para isso, né? Eu tenho vários cursos, e eu cheguei lá e consegui a vaga, trabalhar de telemarketing. Cheguei lá, trabalhava dia de sábado, e eu disse para ele assim, olha, eu cheguei para ele e falei assim, olha, obrigado porque você me deu a vaga, mas eu não trabalho dia de sábado. Se você me der outra, se você tirar o sábado e me der o domingo, eu venho trabalhar no domingo, mas o sábado eu não trabalho. Sabe o que ele me disse? Mas existe adventistas aqui que trabalham. Veja, irmãos, o que é as pessoas ouvirem isso da boca de outra pessoa? O que é Deus ver isso acontecer? Veja, irmãos, não é só isso. Muitas vezes, dia de sábado, o que nós estamos fazendo que devemos buscar a vontade de Deus? Esse é o ponto interessante. E o último e terceiro ponto de Isaías 58 diz: Deus te dará a herança de Jacó. Você sabe qual é a herança de Jacó? Você sabe qual que é a herança que Deus ofereceu a Jacó? Uma terra onde emana leite e mel. Qual que é a sua herança? Qual é a herança que Deus te prometeu? Lembra a promessa que Jesus fez em Apocalipse, em João capítulo 14, de 1 a 3? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Não é a mesma herança que Deus fez a Jacó? Não é? Mas como eu poderei entrar lá? De que maneira eu vou entrar nessa herança de Jacó? Qual é a conduta que eu vou entrar na herança de Jacó? Veja, irmãos, nós só poderemos entrar na herança de Jacó se nós obtivermos o sinal de Deus, se nós formos marcados por Deus. E você só é marcado por Deus quando você honra o sábado dele, quando você vive na pele, quando você vive nos passos aquilo que ele deixou.
Eu quero ler algo interessante para vocês nessa manhã, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou ler para vocês agora, irmãos. O que Ellen White ele diz a respeito do selo de Deus. Essa mensagem ela está no livro, aqui no livro Eventos Finais, na página 189. Ele diz assim, ó: a observância do memorial do Senhor, o sábado, instituído no Éden, o sábado do sétimo dia, é a prova de lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham ao seu caráter. Vocês entenderam o que diz aqui, irmãos? Veja, irmãos, o sábado ele é a marca de Deus. Você será selado, mas somente os que têm o caráter de Deus. Agora preste atenção novamente. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou uma mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amante do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Veja, irmãos, eu quero dizer para vocês essa manhã, o que eu vou dizer é pesado, mas é preciso, porque a advertência de Deus ela vem para nos livrar da tentação, para nos livrar da consequência que futuramente virá. Como você está hoje? Você está preparado para receber o selo de Deus? Essa pergunta, ela só pode ser respondida por você. Mas o que Deus deixa para você, o que Deus te orienta,